que tal, chicos e chicas? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua espanhola, terceira série. Aqui a professora Estefânia. Vamos lá? Aqui, quais são os objetivos da nossa aula? Gênero textual, artículo de opinião, reconocer as características, identificar sua função social, lingüístico-discursivo, variantes lingüísticas, reflexionar sobre qué son prácticas sociales, identificar de dónde son contextos, reconocer cuáles son muestras, evaluar por qué son usados, sociedad, y desconstruir estereotipos discriminatorios. Vamos allá, vamos a ver. Vamos a reflexionar. ¿Qué se entiende por artículo de opinião? Vamos a ver aqui, Mafalda. Ela está lendo provavelmente um artigo de opinião. Vamos a ver? La vida comienza a los 40. Entonces, ¿para qué cuernos nos hacen vivir con tanta anticipación? E aí, que pensam? Geralmente as pessoas falam a vida começa aos 40 e ela tá, mas então por que eu tenho tanto tempo assim, né? 40 anos para a vida começar. Certo? É um artigo de opinião. Vamos ver que é? Vamos a reflexionar. Diccionário de la Lengua Española. ¿Qué se entiende por artículo de opinión? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la palabra artículo significa masculino, sustantivo masculino, cada uno de los escritos de mayor extensión que se insertan en los periódicos u otras publicaciones análogas. Periódicos, jornal, análogas, que seguem o mesmo padrão, parecidos. Certo? Vamos a seguir? Vamos a reflexionar. Artigo de opinião. Que características tiene? ¿Dónde lo encontramos? E aí, chicos e chicas, aonde vocês encontram o artigo de opinião? E quais são as características? Vocês sabem? Já pensaram sobre isso? Vamos a seguir. ¿Qué característica tiene? ¿Dónde lo encontramos? Vamos a ver, característica. Puede organizarse en párrafos y o columnas. Pueden predominar la narración con mezclas específicas de la argumentación. É uma narração, né, que são fatos com uma mescla de argumentação sobre esse fato. E onde encontramos? Puede ser escrito periódicos, revistas, jornais e revistas. Vamos a seguir? Miren, vamos a reflexionar. Em um artigo de opinião, quais temáticas são explotadas e qual é sua função social? Quando vocês estão lendo um artigo de opinião, qual é a função na vida de vocês, na vida de uma sociedade, esse artigo de opinião? Vamos a ver aqui, ó, importante a saber. Un artículo de opinión convincente puede influir en la cosmovisión de una persona. ¿Qué es esto, profesora? Cosmovisión, uma visão de mundo. Y a partir de ahí, en sus actitudes a lo largo de su vida. Por lo tanto, es importante que los estudiantes de hoy tengan cuidado de no ser manipulados por opiniones aparentemente sensatas. Es necesario saber quién escribe, intereses potenciales y, en paralelo, también juzgar los argumentos propuestos. Chicos, este texto que eu escrevi aqui para vocês, o que que tem? O que é importante que vocês observem, tá? Quando vocês lerem, como o artigo de opinião é importante, quando você lê, você pode até mudar a sua opinião. Porém, é sempre importante saber quem escreveu,
a fonte, se é verídico, certo? Importante. Vamos a ver? Vamos a nossa atividade. Vamos a ver se vocês entenderam o que é artigo de opinião. O que é um artículo de opinião e quais são suas características? Peguem o caderno, peguem a caneta, anotem a pergunta e respondam. Espero vocês daqui a pouco. O que vocês acreditam, depois de todo esse momento de aula, o que é um artigo de opinião? Vamos a ver a resposta. É um texto para expressar opinião, argumentándola e organizando em párrafos. Gente, é o seguinte, o artigo de opinião, ele vai ter um fato, um acontecimento. Desse fato, você vai argumentar esse fato. Então, fato e opinião são coisas diferentes, tá? Mas ele está dentro do artigo de opinião. Vamos a seguir a ler o artigo de opinião. Aqui é um artigo de opinião, gente. O idioma que de verdade que falamos de Martín Caparrós. Del vosotros y el tú al vos. Nuestra lengua ha recogido un largo camino en el que la historia y la política han tenido que ver. Sería conveniente que la escuela tomara cuenta del lenguaje que realmente usamos. Vamos a seguir, ya les explico. Solemos creer que somos también en eso únicos, pero no. Salvadoreños, costarricenses, hondureños, ecuatorianos, muchos colombianos también hablan de vos. El vos era en la España de la conquista una forma que había sido elegante y se había vuelto vulgar. Aqui está a fonte, se vocês quiserem ler mais sobre esse artigo. O que ele está dizendo? Que a segunda pessoa do singular, que é tu, é usado na Espanha, praticamente, em toda a Espanha e alguns outros países. Agora, esses aqui, ó, El Salvador, Costa Rica, Honduras, usam, ao invés do tu, o vos, na segunda pessoa, incluso os argentinos também. E por muitos anos, o vos era considerado uma maneira feia, fora do padrão,
não vou nem dizer feia, mas fora do padrão. E aqui ele está dizendo que não, que agora, que não é bem isso, que é uma história da cultura desses povos. Lembrando que hoje já é aceito. De acordo? Vamos a seguir. ¿Qué se entiende por variante lingüística? Empleamos el vos en lugar de tú. Gaturro, quem sos vos? Sim, aqui está explicando o que eu acabei de falar para vocês. Então, isso nós chamamos de variante lingüística. ¿Qué se entiende por variante lingüística? El español sostiene que los argentinos hablamos mal el castellano. Que ellos sostengan esta tesis es explicable desde el punto de vista del orgullo nacional. Nosotros no hablamos mal el castellano, hablamos otro castellano que no es lo mismo. ¿Comprendem? ¿Comprendem? Então, a variação linguística, o espanhol é falado por muitos países e muitas pessoas. Então, é óbvio que vai ter a variação linguística. Com certeza, todas as línguas, como aqui no Brasil, o argentino usa voz por uma questão cultural, da sua história. De acordo? Vamos a seguir. Aqui, vamos a conhecer outras palavras de variação linguística. Olha lá. Em Argentina, decimos saco. Espanha, la jaqueta. Argentina, decimos anteojos. Em Espanha, gafas. Né? Vocês estão vendo ali a imagem, jaqueta, jaqueta, gafas, óculos. Seguindo, decimos colectivo, Espanha, autobús. Então, em Argentina, vamos dizer colectivo. Argentina, decimos pollera e Espanha, falda, que é saia. Então, existe também a variação lexical, variação de palavras. Aqui no Brasil, também. Vamos a seguir. Aqui, coges um autobús, ou agarras, ou tomas um coletivo. Tu vas a chegar na Argentina e vai falar, Tomás? Como assim Tomás? Né? Para nós, Tomás parece tomar. Não, pero coges, agarras, ou tomas é pegar. Autobús, coletivo, ônibus. Coges um autobús, é mais usado assim em espanhol de Europa, de Espanha, ¿sí? Vamos a seguir. Actividad. Miren el mapa, mapa de los países hispanohablantes. Mire todos los países que hablan español. ¿Están de acuerdo? Por eso toda esta variación. Coges, agarras o tomas. 3 verbos que se escriben distinto, pero siguen con lo mismo significado. Igual ocurre con los sustantivos autobús o colectivo. Esto es lo que llamamos de variación lingüística. ¿Por qué transcurre esta heterogeneidad de la lengua? Mira qué palabra difícil. Entonces, ahora, pega o caderno e expliquem com as suas palavras por que ocorre essa variação linguística.
responderam com as suas palavras por que acontece essa variação na língua. Vamos a ver aqui uma opção de resposta? La lengua sufre constantes modificaciones a lo largo del tiempo y también en las diferentes comunidades de contexto en donde es utilizada. Todas las personas utilizan la lengua de acuerdo com o contexto em que elas estão inseridas. O que está dizendo? Que a língua está sempre em movimento. Já falei isso em várias outras aulas. A língua ela está em constante modificação, ela não é estática. E ela se adapta ao contexto de onde ela é utilizada, certo? E também aonde essas pessoas estão inseridas. A gente vê, por exemplo, gente. Gente, ela foi inserida no dicionário depois, há muito tempo, ela não existia. Gente, ela já começou a utilizar tanto gente que o dicionário agregou essa palavra e ela é terceira pessoa do singular hoje, certo? Vamos? Região Espanha versus Américas. Vamos a conhecer las variantes lingüísticas de España, América. Anteojos, gafas. Camiseta, remera. Falda, pollera. Falda é saia. Fresa, frutilha. Fresa é morango. Anteojos, óculos. Camiseta, camiseta. Vamos a seguir? Maíz, pochoclo, que é milho. Chaval, pibe. Guay, chévere, aguacate, palta. Vamos a seguir, chicos. Aqui. Agora te toca a ti. Agora aí, pessoal. Agora vocês vão realizar essa atividade. Vamos ver, olha aqui. Que eu estava falando sobre o Brasil também, aqui em nossa região. Cacetinho, pão careca ou pão francês? E daí, o que vocês comem de manhã no café da manhã? Cacetinho, pão careca ou pão francês? Aqui nesse mapa nós temos aqui, ó, as diferenças linguísticas da palavra pão no norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul. Temos também ali como que é a carne moída, aquele guisadinho assim, um molho, né? Então, vocês vão ver como, observem bem, aqui no sul, eles falam pão cacetinho. Uma das expressões, assim, quando você vê uma coisa interessante, fala, bah, não acredito, né? E o guisado, que é o molho, e a bergamota, que é a mexerica, a mimosa. Então, tem toda uma diferença de acordo com a região. Aqui, Curitiba, a gente fala pão francês, pão francês. Nós temos também a vina, que é aqui, né, em Curitiba, em outros lugares é salsicha. Então, agora com vocês, que outras palavras de tu região conoces com significados iguales, pero la grafia distinta? Façam aí, pessoal.
Fizeram? Quais palavras, qual a variação linguística da tua região? Agora eu vou mostrar aqui, essas aqui, ó. A variação linguística de Curitiba, Paraná. Busão, vou pegar um busão. O que é busão? É ônibus. Ah, eu vou largar os betos, ó, vou largar os betos. O que é largar os betos? Descansar. Daí nós temos lá penal. O que é penal? É o estojo, né? Aquele objeto que a gente guarda caneta, lápis. Gente, esse cara é do Lang, essa história é do Lang. O que é do Lang? É mentira, tá passando a perna. Vina, salsicha, piá, garoto. Mira que interessante, não? Vamos a seguir? Vamos a practicar. Enumera la primera columna de acuerdo con la segunda. Falda, Espanha, maíz, chaval, guay, coges, autobús. Essas palavras da primeira coluna, como é a variação na América? Certo? Vamos, olha lá, pibe, chévere, pochoclo, colectivo, pollera, agarras, tomas. ¿Sí? Vamos a seguir. Terminaram? Vamos ver as respostas? Olha lá. 1, falda. Falda que é saia na América, polleira. 2, maíz. Na América, pochoclo, que é milho. 3, chaval. Em América é pibe, criança. 4, guay. Na América é chévere, que é legal. Aqui, uma situação legal. 5, corres. Em Espanha, na América é agarras, tomás, que é pegar. E 6, autobús. Em Espanha e América é colectivo. Aí, chicos e chicas, vamos! O que aprendemos hoje? Gênero textual, artículo de opinião e sua estrutura e função social, variação linguística, heterogeneidade de la língua, desconstrução de estereotipos. Hasta la próxima!